Você olha no espelho e não vê só um rosto, vê defeitos, vê comparação, vê tudo o que você acha que precisa consertar antes de finalmente se sentir suficiente. A pele, o cabelo, o corpo, o rosto, a altura, o estilo. E o pior é que às vezes você nem queria pensar nisso nesse momento, mas aí abre o celular e vê alguém com um corpo melhor que o seu, um rosto melhor, a pele melhor, fotos melhores, uma vida melhor que a sua. Quando volta para o espelho, parece que alguma coisa em você ficou menor. Não porque você realmente mudou, mas porque sua mente acabou de ganhar uma nova régua pra se julgar. E a parte mais perigosa disso tudo é que você não quer só ficar bonito, você quer parar de se sentir insuficiente. E isso muda a perspectiva, porque cuidar da própria aparência não é errado, treinar não é errado, cuidar da pele não é errado, se vestir melhor não é errado, querer melhorar não é errado. O problema começa quando cada mudança nasce de uma frase silenciosa dentro de você. Desse jeito eu não basto, desse jeito ninguém vai me querer, desse jeito eu sou menos, desse jeito eu preciso me consertar. E aí o autocuidado deixa de ser cuidado, vira tentativa de apagar a vergonha. Você começa querendo melhorar uma coisa, só uma, talvez o cabelo, talvez o corpo, o rosto, a pele, mas quando melhora aquilo, sua mente encontra outro defeito, e depois outro, e depois outro, e nunca acaba, porque quanto mais você procura defeitos, mais defeitos sua mente aprende a encontrar. Você tira uma foto, não gosta? Tira outra, muda o ângulo, muda a luz, compara, dá zoom, olha de novo. E de repente você não está mais vendo uma imagem, está procurando alguma sentença, como se aquela foto pudesse provar se você é aceitável ou não. E é aqui que isso fica mais profundo. O espelho mostra uma imagem, a vergonha transforma essa imagem em veredito. Ela não diz só, sua pele tá ruim, ela diz, você é ruim. Ela não diz só, seu corpo pode melhorar, ela diz, ninguém vai te escolher assim. Não diz só, essa foto não ficou boa, ela diz, agora você sabe como os outros te veem. E quando você começa a acreditar nessas mentiras, melhorar deixa de ser leve, vira uma urgência, vira pressão, vira dúvida. Você não treina só pra ficar saudável, treina pra tentar parar de se odiar. Você não cuida do seu rosto só por cuidado, cuida porque sente que existe algo errado demais pra ser mostrado. Você não busca aquilo só porque gosta, busca porque acha que se parecer melhor, talvez finalmente se sinta alguém. Mas aqui está a parte cruel, quando melhorar nascer do ódio, nenhuma melhora vai parecer suficiente. Porque o problema não está só no que você vê, está no que você acredita que aquilo significa. Você pode mudar o cabelo e ainda assim se sentir pequeno. Pode ganhar um corpo melhor e ainda assim se sentir rejeitável. Pode melhorar a sua pele e ainda achar que falta algo. Pode se vestir melhor e ainda sentir que está fingindo confiança. Porque no fundo, talvez você não esteja tentando mudar o seu rosto. Talvez esteja tentando mudar o que acredita que esse rosto significa. Talvez você não esteja tentando ficar mais bonito, talvez esteja tentando fugir da sensação de que do jeito que você é agora não tem valor suficiente. E isso é cansativo, cansa olhar pra si mesmo como um projeto inacabado, cansa viver se medindo, cansa transformar cada espelho em avaliação, cansa abrir a câmera frontal e sentir medo do que vai ver, cansa se comparar com pessoas que talvez nem sejam reais do jeito que aparecem, porque o feed não mostra só a aparência, ele ensina o que você deve odiar em você. Hoje é o seu corpo, amanhã é sua pele, depois é a mandíbula, depois é a sua altura, depois o cabelo, depois a roupa, depois a postura, depois é o jeito de você falar. E quando você percebe, não existe mais um você, existe uma lista infinita de coisas que precisam ser corrigidas antes que você se permita existir em paz. E talvez essa seja a prisão. Você começa a acreditar que só vai poder viver depois disso, depois de melhorar o corpo, depois que o rosto mudar, depois que a pele ficar mais limpa, depois de ficar mais confiante, depois de parecer mais interessante, depois que finalmente virar alguém que merece ser visto. Mas esse depois nunca chega, porque sempre aparece uma nova versão ideal de você, uma versão mais bonita, mais forte, mais confiante, desejada e respeitada, e você continua correndo atrás dela, como se a pessoa que você é agora fosse só um erro temporário. Mas você não é um erro, e cuidar de si mesmo é diferente de tentar se consertar como se fosse um erro. Essa é a diferença que quase ninguém te ensina. Melhorar por cuidado
te aproxima de você. Melhorar por vergonha te afasta de você. Melhorar por cuidado dá força. Melhorar por vergonha vira uma punição. Melhorar por cuidado respeita o seu tempo. Melhorar por vergonha nunca deixa você descansar, porque não importa o quanto você mude, a vergonha sempre vai encontrar uma nova prova. E talvez o ponto não seja parar de melhorar. Talvez o ponto seja se perguntar: eu estou fazendo isso porque eu gosto de mim ou porque acho que só vou poder gostar de mim depois disso? Essa pergunta muda tudo, porque se você só se permite ter valor depois da próxima mudança, então nenhuma mudança vai libertar você, só vai criar uma nova cobrança. E isso é perigoso, porque uma parte sua começa a acreditar que amor, respeito, atenção são coisas que você precisa comprar com aparência, como se ninguém pudesse gostar de você agora, como se você precisasse virar outra pessoa antes de ser escolhido, como se o seu corpo fosse uma dívida, como se seu rosto fosse um problema, como se existir do jeito que você existe fosse algo que precisa ser compensado. Mas talvez você não precise se tornar perfeito para merecer ser visto. Talvez você precise parar de tratar cada imperfeição como uma ameaça ao seu valor, porque sim, você pode melhorar, pode treinar, pode se cuidar, pode mudar, pode evoluir, mas se cada passo nasce da ideia de que você é insuficiente, você vai chegar num nível diferente por fora e ainda se sentir quebrado por dentro. E talvez essa seja a maior armadilha. Você acha que está construindo autoestima, mas está só construindo uma versão mais bonita da mesma insegurança. Uma insegurança com roupa melhor, com corpo melhor, com pele melhor, com pose melhor, mas ainda assim insegurança. Porque a autoestima não nasce quando você finalmente elimina todos os defeitos. Ela começa quando você para de transformar cada defeito em um motivo para se odiar. E isso não é fácil, porque o mundo lucra com a sua insatisfação. Quanto pior você se sente, mais você procura a solução. Mais vídeos assiste, mais produtos quer, mais comparação faz, mais defeitos encontra. E mais difícil fica olhar pra si sem pensar o que ainda falta. Mas talvez a pergunta mais importante seja outra. Quem te ensinou que você só pode estar em paz depois de se tornar outra pessoa? Porque talvez o problema nunca tenha sido só aparência. Talvez tenha sido a sensação de que você precisa merecer o direito de ser aceito. E se esse é o caso, nenhum espelho vai resolver tudo sozinho, porque a ferida não está só no rosto, está na forma como você aprendeu a olhar pra ele. Então não, o caminho não é se abandonar, não é fingir que a aparência não importa, não é parar de se cuidar, mas também não é se destruir tentando virar alguém aceitável. O caminho começa quando você entende que cuidar de si não precisa nascer do ódio. Você pode melhorar sem se humilhar, pode treinar sem se odiar, pode se arrumar sem se sentir inferior, pode querer mudar sem tratar quem você é agora como um lixo, porque você não precisa escolher entre evoluir e se respeitar. Você pode fazer os dois, mas se você só corre atrás da aparência para fugir da vergonha, a vergonha vai correr junto. E quando você chegar em um novo corpo, ela vai apontar outro defeito. E quando chegar em um novo rosto, ela vai inventar outra comparação. E quando chegar em uma nova versão, ela vai dizer que ainda não é o suficiente. Então talvez a liberdade não comece quando você fica perfeito. Talvez comece quando você percebe que perfeição nunca foi o que você estava procurando. Você estava procurando paz, você estava procurando respeito, você estava procurando a sensação de olhar pra si e não sentir que precisa se esconder. E isso não vem só de mudar por fora, vem de parar de usar a sua aparência como prova contra você. Porque no fim, você não quer apenas ficar bonito, você quer parar de entrar em guerra com o próprio reflexo. Quer se olhar sem virar inimigo de si mesmo. Quer existir sem sentir que precisa pedir desculpa pelo que é. E talvez esse seja o ponto. O problema não é querer melhorar. O problema é achar que você só merece ser visto depois que melhorar. Se eu conseguir colocar em palavras algo que você já sentiu, mas talvez não soube explicar, deixa o like e se inscreve no canal. Porque esse canal existe exatamente pra isso, pra mostrar mecanismos invisíveis da mente antes que eles continuem controlando a sua vida sem você perceber. E se você percebeu que essa dor também tem a ver com vergonha e rejeição, então o próximo vídeo que você precisa ver é sobre comparação. Porque muitas vezes, antes de você odiar o que vê no espelho, sua mente já estava usando a vida dos outros como régua contra você.